Em Porto Alegre, eu cheguei um dia antes das meninas e peguei um dia inteiro para bater perna, porque eu não conhecia Porto Alegre e eu queria conhecê-la antes de poder entrar no ar na segunda-feira para falar da cidade. E o motorista que foi me buscar no aeroporto, o Felipe, a gente estava num bairro chamado Floresta, que fica na Zona Norte, mais ou menos distante do centro e do cais embarcadeiro para onde eu queria ir na beira do Rio Guaíba. E perguntei, eu vou caminhar até lá, dá, não dá? Ele, é longe. Eu falei, não, longe não é problema. Longe eu... Ele é muito animado eu venço. Viagens, legal, ele falou, né? então, mas é meio sujeira. Então, vai por aqui, vai pela Avenida Independência, você vai chegar lá, não sei o que lá. Não vai por aqui, que era a Avenida Farroupilha. Foi pela Farroupilha que eu fui. Né? Naquele espírito, eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. E de certa maneira tava certo, cara, porque é essa região que a Sheila chamou de mini Cracolândia, então a gente vê lá uma degradação bastante acentuada e que a gente não via tempos atrás em PA, mas nada que se pareça. Aquilo é Finlândia, parecido com a nossa Cracolândia. Aquilo é Estocolmo, comparado com as adjacências da Avenida Paulista. Aquilo é Oslo, comparado com a Praça da República. E é a região degradada de Porto Alegre. Né? As calçadas ainda são caminháveis, há muita gente na rua, mas as ruas não estão ocupadas por barracas, né? Então o Felipe que acha que aquilo é um horror que não dá para caminhar, é porque ele tá com a cabeça porto-alegrense. Se você colocar ele para caminhar ali na Gastão Vidigal, perto do Ceasa, ele vai se sentir no lugar mais degradado do mundo. É chocante o que a gente está permitindo que aconteça com o nosso centro. Isso não é normal. Isso não faz parte dessa crise pela qual o Brasil tem passado. Isso não faz parte da atual situação do mundo pós-pandemia, embora a situação do mundo pós-pandemia seja muito complicado. E isso não faz parte de qualquer script de uma cidade que se leve a sério. Muito menos a cidade mais rica do estado, do país, da América do Sul, da América Latina. A gente não pode permitir mais. A gente chegou num ponto em que não dá mais pra gente caminhar nessa direção. E quem tá falando aqui não é um jornalista que se acha sabichão. Eu recuperei aqui recentemente um artigo do Lincoln Paiva. O Lincoln Paiva é uma referência. Ele é especialista em gestão de cidades, mestre em doutor em arquitetura e urbanismo, da FAO e do Mackenzie, da FAO do Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, e morador do centro de São Paulo. Ele escolheu o centro de São Paulo, ele tomou uma decisão anticíclica. Enquanto todos estavam fugindo, ele foi para lá morar. E ele está desistindo, mesmo ele. Escreve aqui, o artigo foi publicado na quinta-feira, não, isso é hoje. Deixa eu ver de que dia é o artigo. Domingo, 14 de maio, nesse último domingo aí. Vale a pena resgatar, na Folha de São Paulo. Não vou ler inteiro, porque é longo, mas começa assim. Morei em muitas cidades do mundo, todas com problemas sociais, mas nenhuma chegou ao ponto de degradação humana como o centro da maior metrópole da América Latina. Entre os vizinhos, eu tô pulando alguns trechos aqui, tá? Entre os vizinhos, os comentários se repetem. A ausência de gestão pública na capital paulista. Onde falta poder público, sobram cenas de terror. Sim, moradores transitam em cenários assombrosos de degradação, lixo em abundância espalhado pelas calçadas, proliferação de baratas, ratos, cheiro insuportável de fezes e urina humana. Centenas de pessoas esfarrapadas e seminuas arrastam-se como zumbis por um território em guerra. A consciência social é só um escombro, por onde os vultos perambulam com seus cobertores sujos sobre pilhas de detritos que formam obstáculos para pedestres assustados. Idosos tropeçam nas sarjetas. Impossível definir se são humanos escondidos sob o papelão, se estão vivos ou mortos. A cidadania é incidental. A cidade é uma calamidade. Isso é inaceitável. E aqui não se trata de culpar os moradores de rua e dizer que eles têm que ser exterminados ou colocados num campo de concentração. Não, eles precisam de acolhimento. E o que essa prefeitura está fazendo? Veja, a gente completou agora nesse fim de semana 2 anos da gestão Ricardo Nunes. O que mudou desde então? Muito. Para pior. E qual plano colocado em prática trouxe algum resultado? Nenhum. A cidade nunca esteve tão abandonada, tão perigosa, tão horrorosa, tão assustadora
aos olhos de moradores e de turistas. Não dá mais para aceitar. A gente tem um problema social sério em São Paulo, mas soluções existem. Porque outras cidades lidam e lidam de uma maneira muito melhor que a gente. Os hotéis que fecharam durante a pandemia e que hoje estão emparedados, não poderiam ser utilizados como moradia de interesse popular? Né? Os albergues não deveriam ser ampliados e criados incentivos para que as pessoas se instalem ali? Soluções existem. O que a gente não pode é entregar o centro de São Paulo para degradação, como tem feito essa prefeitura. Eu não vou falar ainda do governo, porque o governo mal começou, mas a gente também está de olho nas medidas do governo Tarcísio de Freitas. Né? Não dá mais para aceitar essa situação. Não dá mais para que a gente viva num lixo, num ambiente de degradação humana completa e total. Quando a gente sai de São Paulo, a gente leva um choque de que a realidade é dura lá fora, mas ninguém se aproxima do nível de degradação e abandono que São Paulo proporciona aos seus moradores. Isso é envergonhante.